Alessandra Viana, sou advogada especialista em direito médico e odontológico. Atuo exclusivamente na defesa de médicos e dentistas. Eu não atuo hoje para planos de saúde, pacientes, não. Eu defendo e protejo profissionalmente os profissionais da saúde, médicos e dentistas. É com muita alegria, muito prazer que me encontro hoje aqui palestrando, conversando informalmente, falando sobre aquilo que eu mais amo fazer profissionalmente, proteger médicos, em especial cirurgiões plásticos. Quero falar aqui da prática. Eu tenho certeza que muitos colegas referentes em direito médico já passaram, estão passando e irão passar por aqui, conversando com vocês sobre temas relevantíssimos do direito médico e da saúde. E eu quero trazer a prática que eu vivencio nessa proteção e adequação profissional nas clínicas e consultórios, em especial na especialidade da cirurgia plástica. Uma especialidade tão demandada por pacientes insatisfeitos, pacientes que acham que um mau resultado ou uma insatisfação pessoal subjetiva seja um erro médico. Proteção jurídica ao cirurgião plástico. Então, vamos começar pela história da cirurgia plástica na humanidade. Nós temos achados no ano 2000 a.C. Os registros são dos povos hindus, registros da Índia, que relatam a cirurgia plástica, as técnicas de reconstrução do corpo, né? Os primórdios da cirurgia plástica se iniciam aí principalmente em cirurgias do nariz, nas técnicas indianas. Séculos depois dessas práticas indianas, onde se deu o início da cirurgia plástica, nós temos outro avanço dessa cirurgia, que foi durante as duas guerras mundiais. Ela veio com a necessidade de tratamento cirúrgico para os soldados e os civis, as pessoas civis afetadas, né, pelas guerras. As bombas, os tiros, os desmoronamentos fizeram com que as práticas dessas cirurgias evoluíssem e, por consequência, surgissem as especializações dos cirurgiões, com que eles se especializassem para poder reparar tanto a face quanto o corpo, as demais partes do corpo humano. E aí foram surgindo as especialidades da cirurgia plástica. Hoje, a gente sabe que o avanço da cirurgia plástica é muito grande, tanto nas técnicas reparadoras, técnicas estéticas e materiais utilizados, né? A estagiária aí equivocou-se, colocou matérias, mas são materiais utilizados para a cirurgia plástica. As pesquisas, os especialistas são muito, esses avanços são grandes. E em consequência desses avanços, né, também surgem grandes expectativas e grandes insatisfações. E aí surge o cuidado, a nossa proteção face ao médico cirurgião plástico. Nós trazemos também uma estatística dos cirurgiões plásticos no Brasil. Em 2020, dezembro de 2020, estatística do CFM, eu trago que o Brasil possuía 523.528 médicos. Na cirurgia plástica, tínhamos 7.079 médicos especialistas inscritos no CFM. Hoje, na data da gravação desta palestra, 30 de agosto de 2021, em consulta ao CFM, eu trago a marca de 7.828 médicos especialistas em cirurgia plástica no Brasil. Aqui eu tenho um viés nessa pesquisa, porque eu me surpreendi com esses dados, até pelo meu trabalho e pela evolução que nós temos no Brasil. Eu achei
um número pequeno nessa estatística, e garanto que muitos de vocês também devem pensar como eu. Até há poucos dias atrás, diante do número do final de 2020, também fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais e os entrevistados responderam números muito maiores, porque nós temos um número tão pequeno de especialistas registrados no CFM. Eu acredito em duas hipóteses principais. O médico não precisa, deve, mas não precisa ser especialista para exercer aquela especialidade de cirurgia plástica. Então, nós temos muitos médicos que não fizeram a residência, a especialidade de cirurgia plástica e fazem a cirurgia plástica pelo Brasil. Uma outra questão também, eu acho que é a principal de todas, e eu vejo isso dentro da minha prática com os meus clientes, são: eles fazem residência, eles têm o título e eles não efetivam esse registro perante o conselho, uma questão administrativa, uma questão burocrática, realmente, que o médico não se preocupa, ele não se atém, ele não tem esse tempo no dia a dia, no cotidiano dele, do seu consultório, para tratar dessas questões burocráticas e ir lá e registrar a sua especialidade. E aí nós temos esse número muito baixo perante ao CFM. A distribuição desses médicos no Brasil. Tá? Nós temos uma concentração em pequenas regiões no Brasil, nós temos uma superpopulação de médicos na região sudeste e na região sul, podemos ver neste mapa aqui, a demografia de médicos no Brasil de 2020, a região norte, nós temos 2,9% apenas dos médicos concentrados na região norte, é uma região muito escassa. Nordeste conta com 12%, Centro-Oeste 10%, e a maior concentração, claro, no Sudeste com 58,2%, e o Sul com 16,7%. Sul e Sudeste dominam a concentração de médicos no Brasil. Esse é um panorama dos médicos no Brasil, e aí a gente pergunta o porquê os médicos são judicializados, porque os médicos são condenados no Brasil. Vamos falar de dois tipos de condenação, né, de processos do médico no Brasil. Aqui eu trago os processos que os médicos sofrem perante aos conselhos regionais. Aqui eu trago o Conselho Regional de São Paulo, CREMESP, um levantamento das sindicâncias e processos éticos profissionais que temos no CREMESP, apontou que mais de 60% dos processos que correm perante o Conselho, os médicos recebem por acusação de negligência, imperícia ou imprudência. 9,5% dos processos que entram no Conselho são por problemas na relação médico-paciente. Faltas éticas correspondem a quase 6% dos processos, publicidade médica, quase 5%, e exercício ilegal da profissão, 4,2%. Quais são as áreas médicas mais processadas que nós temos hoje no Brasil? Ginecologia e obstetrícia está em primeiro lugar. Ortopedia com traumatologia em segundo. E a cirurgia plástica está em terceiro lugar em processos no Brasil, seguido da cirurgia geral e a neurocirurgia, ou seja, a cirurgia, de um modo geral, é uma das especialidades mais processadas no Brasil. Depois temos a pediatria, oftalmologia e anestesiologia. Como protegemos nossos médicos? Na prática, ali, quando eu estou frente a frente com eles e vamos dar proteção jurídica para os médicos, né? Qual que é a solução? Bem,
Eu recebo muitos médicos, a maior parte dos médicos me procuram depois que houve o processo. Entrar numa cultura do direito preventivo no Brasil, ainda bem, está mudando, mas não é fácil. É muito bonito o discurso do direito preventivo, é uma cultura que está iniciando, podemos dizer que a gente já estuda compliance, direito preventivo, desde antes do ano 2008, 2009, eu iniciei na advocacia em 2009, e quando eu iniciei a gente já fazia compliance, mas não se usava esse termo de compliance. Mas foi com a pandemia que se começou a falar em direito médico preventivo. Mas se começou a falar pelos advogados do direito médico, porque através dos médicos o que eu ouço é: ai, que bom que você é advogada nessa área, mas eu espero nunca precisar. E aí é triste a realidade, mas 90% dos clientes que chegam num advogado especialista em direito médico são clientes que já judicializaram. Eles aceitam ter uma assessoria mensal preventiva, porque inicialmente já tiveram um processo. E aí eles vão entender a importância de se prevenir. Nós, seres humanos, somos assim, né? Primeiro o ladrão entra, depois a gente ergue o muro, põe o alarme e faz o seguro. Isso é inerente do ser humano. E com os médicos não é diferente. Estamos caminhando a passos pequenos, a passos de formiguinha, mas estamos caminhando para um direito preventivo. Nós temos que gerenciar os riscos que levam o médico a ser processado. Nós temos que reduzir esse risco, mas o médico vai ser processado um dia, porque é uma profissão de risco. E aí, meus clientes chegam assim, todos tímidos, com culpa, dizendo: eu tenho 20 anos de profissão e esse paciente me processou. E eu digo: demorou, doutor. Que bom. Só agora o doutor foi processado, porque é uma profissão de risco. Um GO, um cirurgião plástico, a gente tem uma expectativa de que ele vai receber um processo no segundo, terceiro ano de profissão, se não antes, né? Então, nós temos que ter os meios de proteção para quando acontecer este processo, a gente ter ferramentas para trabalhar. Não é se acontecer. Eu tenho clientes que falam assim: que bom, clientes não, amigos, ou médicos que me conhecem, passam a saber o que eu faço, e aí eles falam assim: ai, Alessandra, que bom te conhecer, se eu precisar eu te procuro. Não é se, é quando precisar. E é o que a gente fala. Médicos me falam assim: eu tenho uma relação excelente com o meu paciente. Doutor, paciente não é amigo de médico. Sabe por quê? A única pessoa que é capaz de te processar na relação médico-paciente é o seu paciente. É aquele paciente que você acha que é seu amigo. É aquele paciente que chega no seu consultório, na sua clínica, senta ali na sua frente e conta toda a vida dele para você. Conta do relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com a sogra, conta dos planos de viagem, do projeto de vida, da faculdade da filha. Aquele paciente que você chega na casa e fala: nossa, eu sei toda a vida daquele paciente, ele é meu amigo, nossa relação está fortalecida, ele nunca vai me processar. Então, pare e pense, se não for um dos seus pacientes que chegam diariamente no seu consultório, vamos excluir as outras pessoas do seu relacionamento. Aqui nós estamos falando de erro médico. Não estamos falando de hospital,
de fornecedores, de empregados. Nós estamos falando de relação médico-paciente. Se não for um desses seus pacientes que estiveram à sua frente, que tomaram o seu serviço, que são seus amigos, a te processar, quem vai ser? É só o paciente amigo que vai te processar se houver o processo, quando houver o processo. Então, proteção médica, não basta ter relacionamento médico-paciente. É preciso validar esse relacionamento. Dar validade jurídica neste relacionamento. Eu tenho um exemplo de um médico que fala assim para mim. Fala até palavrão, mas fala assim: poxa, doutora, essa paciente me convidava para comer pizza na casa dela. A gente tomava uísque final de semana juntos. E olha o que ela fez comigo. Ela te processou, sim. E nós não temos nem a ficha clínica dela, doutora. Eu não tinha nem o telefone dela, eu não tinha nada, não tinha e-mail, não tinha nada, não tinha prontuário dela para a gente conversar, para tentar um acordo sequer. Então, é esse paciente mesmo. É preciso fortalecer relação médico-paciente, mas é preciso fortalecer relação médico-paciente dentro dos ditames éticos legais do que a norma disciplina e validar essa relação médico-paciente, respeitando direitos e deveres de ambos, autonomia, poder de decisão, informação, transparência, ética, dar suporte para a base dessa relação. Não é conhecer família, filho, planos de vida, é ter bases de conduta médica e validar esse relacionamento. Proteção jurídica, ter documentos que validam esse relacionamento, ter ferramentas para quando acontecer esse processo, gerenciar e minimizar esses riscos, porque não é se acontecer, é quando acontecer. O que o paciente do cirurgião plástico busca? O que ele quer? Ele quer milagre, ele quer soluções mágicas para a sua autoestima, ele quer retoques desnecessários. Ele quer decidir pelo médico quando o retoque é necessário. E quem decide retoque é médico, não é paciente. E o que ele alega quando ele não recebe o que ele quer? Que o médico não cumpriu o prometido, que houve erro médico. É isso que o paciente fala. Quais são as pretensões dele quando ele não tem o que ele esperava do médico? Devolução do valor da cirurgia, no mínimo. Retoque com outro cirurgião. Aí o que ele faz? Ele já chega com os orçamentos de outros cirurgiões e ação judicial de erro médico, pedindo danos materiais, danos morais, danos estéticos. E nesse momento, o médico já é condenado. Quando o paciente se torna insatisfeito, mesmo que haja uma improcedência no final da ação, uma absolvição no final da ação, para tudo isso, o médico já teve um dano patrimonial, um dano psicológico para fazer toda a sua defesa. Quem são esses pacientes que processam cirurgiões plásticos? A Lina e Samuel Jundi, filha e pai, fizeram um estudo recente sobre o perfil do paciente que processa o cirurgião plástico. São mulheres entre 30 e 45 anos, de renda baixa, com pouca instrução formal, que já chegam ao cirurgião plástico insatisfeitas com seu corpo, procurando soluções mágicas para a sua autoestima, que já está
muito baixa. Buscam terem o corpo dos sonhos e, quando não alcançam, culpam aos médicos. Nesse perfil que a Lina e Sami levantam, está todo o arsenal para nós, advogados especialistas, proteger o médico cirurgião plástico. Qual que é o dever do médico, tá? O dever do médico, qualquer médico, tratar o seu paciente, utilizar todos os meios existentes na medicina, reconhecidos cientificamente para o tratamento da saúde. Para que um médico seja responsabilizado por erro médico, tem que ser comprovada a sua culpa. Tem que ser provado que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. E que a sua culpa tenha causado um dano ao paciente, que haja um nexo entre a sua conduta culposa e que esse nexo tenha trazido um dano a este paciente. Aí, esse médico será responsabilizado. Eu não vou falar de conduta culposa, eu não vou explicar imperícia, negligência, imprudência, porque eu não vou falar de direito aqui. Estudantes de direito têm que conhecê-lo, e médicos querem solução e não aula de direito, eu até deixei aqui. Só quero que vocês, doutores, médicos que estejam assistindo esta aula aqui, guardem a máxima no direito médico. Responsabilidade do médico é apurada mediante a culpa. Médico, responsabilidade subjetiva. Mas, Alessandra, cirurgia plástica, obrigação de resultado. Responsabilidade subjetiva. Obrigação não é responsabilidade. Obrigação de resultado, responsabilidade subjetiva. Obrigação de meio, responsabilidade objetiva. Eu juro para vocês, e doutor Miguel Kifuri, assina embaixo. Não vou falar mais de direito aqui. Na obrigação de meio, o profissional promete empregar os seus conhecimentos técnicos para obter um resultado, mas eu não me responsabilizo por aquele resultado. O médico faz isso, eu, advogada, faço isso. O que eu prometo? Empregar todo o meu conhecimento técnico para nós atingirmos o resultado, mas eu não prometo que esse resultado vai ser atingido 100%. Essa é a obrigação de meio. Mas, contudo, todavia, porém, não obstante, cirurgia plástica, dividimos a responsabilidade da cirurgia plástica em dois aspectos: cirurgia plástica estética e cirurgia plástica reparadora. Eu vou falar primeiro da reparadora, tá? Na cirurgia plástica reparadora, a obrigação sempre será de meio. O cirurgião plástico vai tentar reparar um estado de cura do paciente que procura cirurgia plástica reparadora. Um lábio leporino, uma reconstrução de mama. Então, o paciente vai até o cirurgião procurar o tratamento para aquela situação dele. Tá? O compromisso do médico é uma prestação com o cuidado da saúde daquele paciente. Ele vai dar toda a boa, melhor prática médica, ele vai para tentar atingir um resultado. Mas o que ele promete ali é empregar toda a técnica da boa prática médica. Essa é a promessa na cirurgia plástica
reparadora. É a mesma coisa do advogado. Eu emprego todos os meus melhores meios técnicos jurídicos, mas eu não me responsabilizo pelo resultado. Por outro lado, na cirurgia técnica estética, o cirurgião plástico não deveria também, mas o que ele promete? Resultados arrasadores. Corpos esculturais, a promessa de um sonho, a realização do sonho. Aí o que ele está vendendo? Um resultado específico. Mesmo assim, a obrigação dele aí é resultado, mas a responsabilidade dele continua sendo subjetiva. E só vai ser provado, ele só vai ser responsabilizado por um eventual erro médico se for provada a sua culpa. Cirurgia plástica, obrigação de resultado. O médico vende, médicos, não vamos falar vende aqui, né? Medicina não é comércio, mas o médico se compromete a um resultado específico. O paciente tem que sair melhor do que ele entrou. Na cirurgia estética, há um comprometimento do cirurgião plástico em entregar o resultado prometido, pretendido. Eu estou falando para o meu paciente que eu vou fazer desse jeito. Então, cuidado como você vai criar essa expectativa subjetiva com o seu paciente. E o paciente, ele busca um resultado melhor que o anterior à cirurgia. Essa é a obrigação do médico na cirurgia estética. Se o paciente sai pior, se após a cirurgia o paciente sai pior, alcançando-se um resultado que não foi melhor que o procurado, cabe o direito, o médico será responsabilizado e cabe um direito a uma indenização pelo resultado que não foi alcançado. Na estética, o paciente procura o melhor. O cirurgião plástico se compromete a um resultado específico melhor. Nenhum paciente vai procurar um cirurgião plástico para ficar pior do que ele está. Na cirurgia estética, a promessa, quando o cirurgião faz a promessa ao paciente no momento da contratação e essa promessa não é alcançada, ele é responsabilizado civilmente, porque ele não alcançou a obrigação de resultado. Responsabilidade continua sendo subjetiva. No entanto, torna-se ônus mostrar que ele não alcançou o resultado prometido, não foi alcançado todo aquele sucesso prometido anterior ao paciente por fatores externos à conduta dele. A diferença está aí. O ônus, a obrigação da prova, vem para o cirurgião plástico. Então, ele promete tudo ao paciente, promete resultado específico ao paciente, não se alcança esse resultado, ele, para se desincumbir desta responsabilidade, ele tem que provar que esse resultado não foi alcançado por fatores externos à sua conduta. Por se tratar de obrigação de resultado, é presunção de culpa dele. Ele vai ter que provar que a culpa não foi dele. Como ele vai provar? Por fatores que independem dele. Peculiaridades do organismo, queloides, cicatrizes, cada organismo vai responder de uma maneira. A conduta do paciente em seguir ou não as recomendações médicas durante o pós-operatório. Muitos pacientes acham, e até no perfil daquelas mulheres pesquisadas, guardam o dinheiro apenas para cirurgia plástica, medicamentos, fisioterapia, cintas, bandanas,
são necessárias para o pós-operatório, para o sucesso do pós-operatório, né? Dizem que tomaram medicamento e não tomaram, pacientes de risco, tomaram anticoagulante, não tomaram porque o medicamento é caro, falam que não tem alergia a algum medicamento e possui alergia, existem complicações, não é? Outros fatores que independem do médico, vício oculto de produtos utilizados também, que o médico é o primeiro a ser responsabilizado nessa cadeia de consumo, né? E aí ele tem que provar que ele pregou todas as cautelas, todos os preceitos necessários e chamar a pessoa responsável por defeito nesses produtos, o fabricante de uma prótese. Como que o médico vai provar tudo isso? Basta o médico chegar para o juiz e falar, não, o defeito da prótese foi da fabricante, não meu, não. Eu informei ao paciente que ele tinha que tomar essa medicação, essa, eu falei para ele que ele tinha que fazer a fisioterapia. O médico falou, o ônus da prova é do médico. Ele tem que demonstrar tudo isso. Ele tem que informar os riscos de qualquer resultado insatisfatório ele tem que informar os riscos ao paciente de qualquer resultado insatisfatório. Todos os riscos da cirurgia, ele tem que informar de forma objetiva, clara, simples, de modo que o paciente entenda. E ele tem que ter a prova de que ele fez essa informação para o paciente. Ele tem que prestar essas informações sobre riscos e prevenções. Ele tem que esclarecer as possíveis consequências desse tratamento, avaliar os riscos da cirurgia. E nessa avaliação de risco, não é só da cirurgia em si, ele tem que considerar as condições psíquicas do paciente naquele momento para a cirurgia. Ele tem que ver se o paciente está compreendendo naquele momento, está apto a receber a informação. Isso não quer dizer que um paciente seja incapaz, civilmente não. Um paciente depressivo, um paciente ansioso, um paciente eufórico, que tudo naquele momento está maravilhoso. Não, doutor, está ótimo, é tudo isso que eu quero fazer. Passado meia hora depois, o paciente está insatisfeito com tudo. Alertar o paciente para todos esses riscos, todas essas consequências, todas as complicações, outras alternativas, para que não haja decepção com o resultado que é esperado de uma cirurgia plástica. E aí o paciente vai se decepcionar e culpar ao médico por algo que já era esperado. É assim que a cirurgia plástica tem que se defender. Então, nós trazemos algumas ferramentas para essa proteção. Um bom relacionamento com o paciente, mas dentro da prática médica e validando esse relacionamento com o paciente. Informações claras e objetivas. Fazendo todo o processo de consentimento desse paciente. É um processo amplo, claro, um processo que só termina ao final com um documento que chama termo de consentimento livre, esclarecido, específico para aquele tipo de cirurgia, individualizado. Não se usa termo impresso de internet, genérico, que eu ouço médicos falando, mas eu imprimi da operadora lá no site, tem. Não tem, então, pelo amor de Deus. O consentimento do paciente não se resume ao papel assinado ao final. É um processo muito mais amplo, que daria um congresso inteiro sobre o consentimento do paciente. A documentação do paciente, a documentação médica é a maior ferramenta para a proteção do cirurgião plástico. Um prontuário adequado, corretamente preenchido, claro, legível, completo, aprimoramento e atualização contínua do cirurgião plástico. Como se dá a validação dessa proteção jurídica? A validação
é o núcleo da proteção jurídica do cirurgião plástico. Não basta ter um relacionamento médico-paciente, é preciso validar esse relacionamento. O paciente tem que entender que suas expectativas têm que ser reais, ao seu caso específico individual. O paciente é único. Não venha com planejamento, modelo, foto de Google, de internet. Doutor, traga o seu paciente para você e diga que ele é único. E ali vai ser feito um estudo só para ele. Ele tem que ser esclarecido sobre todo o procedimento ser realizado, sobre todos os riscos. Não tenha medo de perder o paciente, como eu já ouvi médico falando. Mas se eu explicar tudo isso, ele vai achar que vai morrer, não vai fazer cirurgia, eu vou perder o paciente. Então, se for assim, perca o paciente. Perca também, doutor, 10 minutos, 15 minutos, fortalecendo esse relacionamento, validando esse relacionamento com essa documentação, para que não seja preciso perder, além de dano patrimonial, emocional, psicológico, horas e dias em audiências, em reuniões com seu advogado, na busca de sua defesa. Alerte seu paciente, explique, informe, preste informações sobre todos os riscos, os resultados normais e não normais, alternativas existentes, intercorrências, técnica a ser utilizada, a necessidade ou não de retoques, os cuidados que ele deve adotar antes e depois da cirurgia, para só depois obter o consentimento dele. Traga a responsabilidade também do sucesso desta cirurgia para ele. Não depende só de você, doutor. Coloca ele junto nessa parceria, porque a responsabilidade é dele. Ele vai ter que tomar atitudes, procedimentos pós-cirúrgico, pré e pós, que são dele. Faça todo esse procedimento com ele. E aí, ele vai estar apto para consentir ou não. Porque o paciente, ele só pode consentir depois de informado. Informa, compreende e consente. É do médico esse dever de informar. Boa fé e transparência. É dever do médico. É direito do paciente, consentir ou não. Isso está amplamente delimitado na autodeterminação e autonomia da vontade do paciente. O cirurgião tem a obrigação de explicar ao paciente os detalhes do risco associado à cirurgia e ele tem o dever de obter por escrito no termo de consentimento o consentimento, a autorização por escrito no termo de consentimento do paciente, para assegurar essa cirurgia que ele vai ser submetido. É dever do cirurgião plástico, é dever ético, dever legal. O Código de Ética Médica veda ao médico realizar qualquer procedimento sem esclarecer ao paciente e sem ter o seu consentimento prévio ou do seu representante legal, salvo exceções, iminente risco de vida. O cirurgião plástico tem de obter o consentimento livre e esclarecido, não só como exigência ética, mas também para preservar a licitude do ato médico, para dar a juridicidade do ato médico, para garantir, validar o ato médico. Ele tem que ter o consentimento do paciente. Ninguém amarra o paciente e faz a força, doutor. A Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do CFM também elaborou normas de condutas que propõem um protocolo de documentação de boas práticas médicas e segurança do paciente. E aí nós temos mais ferramentas de proteção ao cirurgião plástico. E a Câmara, ela dispõe documentos, são termos em 3 fases da cirurgia plástica. Fase ambulatorial, fase pré-cirúrgica e fase hospitalar. São termos em que o cirurgião plástico
ele preenche esses termos junto com o paciente, e esses formulários estão disponibilizados no site do CFM, Outra Segurança para o Cirurgião Plástico. Além do termo de consentimento livre e esclarecido, específico e individualizado para cada procedimento de cirurgia plástica, não existe um geral da cirurgia plástica, cada cirurgia plástica tem um termo de consentimento. Além desse termo, temos o protocolo da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do CFM. Eu oriento também ao cirurgião plástico um protocolo de documentação jurídica mais completo possível, tá? Construído por um advogado especialista em direito médico, para que esse protocolo constitua a proteção jurídica, que isso valide o ato médico, minimize os efeitos de uma judicialização e que essa documentação jurídica possua, no mínimo, uma ficha clínica específica para aquela cirurgia, uma anamnese completíssima, específica, aplicação de um questionário muito utilizado para identificar os estados de depressão do paciente, o PHQ-9, um planejamento e aprovação do orçamento jurídico, termo de consentimento livre, esclarecido, específico, individualizado, um termo de orientações e compromissos de pré e pós-operatório, um termo de quitação médica e satisfação de procedimento cirúrgico pelo paciente. Essa documentação é a mínima necessária para que a gente tenha uma proteção jurídica do cirurgião plástico. Toda essa documentação tem um protocolo de aplicação, deve ser assinada por médico, paciente, um advogado especialista vai saber aplicar, adequar, implementar essa documentação numa clínica, no consultório. E não é demorado, não. É uma conversa assim, basta uma vez o médico ser orientado e ele vai ter essa segurança para validar o seu ato com os seus pacientes. Finalizando, eu vou deixar aqui para vocês a mesma coisa que eu falo aos meus clientes. Me proporcionem ferramentas para uma adequada defesa do seu ato médico. Trabalhe junto com o seu paciente. Traga ele para vocês, doutor. E junto de um advogado especialista para chamar de seu 24 horas por dia também, nos seus plantões, a qualquer momento. A proteção jurídica do cirurgião plástico é um trabalho de parceria entre médico, paciente e um advogado especialista. Eu agradeço a paciência. Agradeço a todos. Até breve.